Graça e paz, amados irmãos, bom dia para todos, Deus abençoe todos vocês. Vamos para mais um estudo bíblico. Estaremos estudando de Deuteronômio, capítulo 11, verso 26, até o capítulo 16, verso 17. Há muitos temas muito importantes, alguns bastante controversos, mas estaremos vendo na profundidade das Escrituras, obtendo um entendimento bíblico sobre diversos temas difíceis na modernidade, digamos assim. Bem, estarei lendo aqui os 3 primeiros versos, versos 26, 27 e 28. Vede que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Mas a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-vos do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que nunca conhecestes. Bem, eu vou fazer aqui uma tradução literal do hebraico, e depois vou explicar aos irmãos um detalhe muito interessante. Veja, eu ponho diante de vós hoje a bênção e a maldição. A bênção, se vocês obedecerem aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos ordeno hoje. E a maldição, se vocês não obedecerem aos mandamentos do Senhor, vosso Deus, desviando-vos do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então essa é a tradução literal do hebraico. É interessante que a palavra usada no verso 26, essa primeira palavrinha aqui, que é traduzido como vede, em hebraico é re'e. Re'e significa veja. E esse veja é interessante que é uma palavra que está no singular, e aqui no texto tem uma contradição nos tempos do verbo, porque o veja está no singular, mas Deus está falando para todo o povo. Ele fala diante de vocês, certo? Terceira pessoa do plural, diante de vocês. Então, interessante isso. Por que isso? É interessante que a gente vê com isso que Deus ensina a cada indivíduo, ainda que esteja falando aqui no coletivo, para toda uma nação, diante de vocês, ele fala a cada um. Todo e cada indivíduo tem total responsabilidade de obedecer os mandamentos do Senhor. E é por isso que esse verso ele usa os tempos contraditórios, para que venha informar a todos nós. Embora a lei do Senhor tenha sido outorgada a uma nação como um todo, cada indivíduo deve se esforçar para cumprir todos os deveres a ele impostos pelo Senhor. Então, vimos que, como resultado dessa simples contradição textual, podemos deduzir que isso aqui é um lembrete da responsabilidade que cada um de nós tem de obedecer ao Senhor. E, ao mesmo tempo, traz uma preocupação, porque a gente vê que Deus se preocupa com cada um de nós. E ele fala o seguinte sobre a bênção e a maldição. Em hebraico, brachá, bênção, e kelalá, maldição. E a bênção e a maldição foram postas diante de todos. Devemos optar pela bênção e devemos nos preocupar com o irmãozinho do lado, para que ele também escolha a bênção. No verso 27 vai falar sobre a bênção, em hebraico brachá,
a bênção se vocês obedecerem aos mandamentos. E por outro lado, nós temos aquela lá, a maldição. Isso se não obedecerem aos mandamentos. Então aqui nós temos aquela lá, que é a maldição. Então o Senhor, ele nos disponibiliza o direito de escolha. Nós podemos escolher entre o bem ou o mal. E por consequência das nossas escolhas, receberemos bênçãos ou maldições. Segundo a justiça, obviamente, as bênçãos viriam em consequência da obediência aos mandamentos. Já o efeito e resultado da desobediência e da rebeldia viria o quê? As maldições. Isso quando o homem se desvia do caminho e da verdade do Senhor. Escolher entre bênção e maldição, isso aponta para o quê? Para a ideia de livre-arbítrio e da responsabilidade moral do homem. Todos nós temos essa responsabilidade moral e todos nós temos o direito de escolha. Podemos escolher entre bênção e maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. O Senhor não nos impede de que venhamos a exercer essa liberdade de escolha, mas Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai zeloso. Ele indica e instrui o caminho da vida, porque Ele quer o melhor para seus filhos. Em Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 28, está escrito assim: Ouve e guarda todas estas palavras que te ordeno, para que vivas bem para sempre, tu e teus filhos depois de ti, por fazer o que é bom e correto aos olhos do Senhor teu Deus. Olha só, meus irmãos, Ele quer que venhamos a ouvir e guardar as palavras que Ele ordena, para que venhamos a viver bem para sempre. E toda a nossa geração, toda a nossa descendência, os nossos filhos, mas precisamos fazer o que é bom e correto aos olhos do Senhor. E Ele é um Pai amoroso, que Ele quer nos corrigir para que venhamos a nos manter no caminho da vida. Em Provérbios, capítulo 3, verso 11 e 12, está escrito assim: Meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai repreende o filho a quem quer bem. Então, meus irmãos, vimos nas Escrituras que o Senhor, Ele mostra ao povo os dois caminhos, o do bem e o do mal. Pode até parecer difícil para o homem escolher entre eles, porque um desses caminhos parece fácil, uma aparência de facilidade, uma aparência de liberdade, uma aparência de conforto. Para o viajante, parece ser um caminho fácil, agradável, um atalho bom. Mas, à medida que o viajante vai avançando e passando por esse caminho de facilidades e de liberdade, ele se dá conta de que esse caminho se torna tortuoso, cheio de obstáculos, um caminho obscuro, um caminho triste, de trevas. Agora, por outro lado, tem um outro caminho que aparentemente ele tem dificuldades, ele tem precipícios, mas ele é o mais seguro. Você passando pelo precipício, quando você vai olhar à frente, você vê que ele conduz ao objetivo supremo. Você já veja o paraíso logo à frente. As aparências enganam muitas vezes, e é por isso que a Bíblia adverte. E Deus nos aconselha
a escolher o caminho verdadeiro, aquele que conduz à bênção e à vida. Lá em João 14, verso 6, Jesus disse o seguinte: Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Meus irmãos, Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quando nós nos apegamos ao Senhor Jesus, quando nós amamos ao Senhor, e o amor a Ele é através da guarda dos seus mandamentos, quando nós obedecemos a Ele, é uma demonstração de amor. Ele reconhecerá aquele que ama através do quê? Se este guarda os seus mandamentos. Esse é o que o ama, né? Meus irmãos, veja bem, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. Quem anda por esse caminho não morrerá. Ah, mas tem pessoas que morrem. Eu vejo pessoas de Deus morrendo. Isso aqui passa mesmo, meus irmãos. Mas eu estou falando sobre a vida eterna. Isso aqui é passageiro. Devemos lembrar que estamos aqui de passagem. Mas daqui a pouquinho haverá um momento que será para sempre. Esse deve ser o nosso foco, o nosso objetivo. Se está difícil caminhar, persista, persista. É como esse caminho que aparentemente tem obstáculos, tem precipícios, mas quando você der a volta por ele, você vai ver o paraíso à frente. Em Deuteronômio, no capítulo 30, verso 15, está escrito assim: Vês que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. É a bênção e a maldição, a vida e o bem. No caso, bênção e maldição, vida e morte, bem e mal. O que você quer escolher, meu irmão? Escolha a bênção, a vida e o bem. Não fique entre a maldição, a morte e o mal. No verso 19, veja, convoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ele indica o caminho a seguir, o caminho da vida. Bem, meus irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 11, verso 29, vai falar sobre 2 montes. Isso aqui veremos nas próximas semanas, né, aprofundando o estudo. E é um dos estudos, né, mais interessantes do livro de Deuteronômio, sobre o pronunciamento das bênçãos e das maldições. As bênçãos no Monte Gerizim e as maldições no Monte Ebal. Então, mais para frente, iremos avançar nisso aqui, ok? Bem, eu gostaria de mudar um pouquinho o tema agora. Iremos falar sobre a remoção da idolatria. Nessa porção que estudamos essa semana, são vários temas muito interessantes. Estaremos vendo um pouquinho sobre cada um deles. Bem, em Deuteronômio, no capítulo 12, verso 2 a 4, está escrito assim: Certamente destruireis todos os lugares onde as nações que subjugareis cultuaram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre as colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então a gente vê aqui falando o quê? Sobre destruir os lugares de idolatria. E o texto continua: Demolireis os seus altares, quebrareis as suas colunas sagradas, queimareis os acerins, derrubareis imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não os imiteis quando cultuardes o Senhor vosso Deus. E aí você vê
essa preocupação com a santidade de Israel, com a remoção da idolatria. Esse aqui é o primeiro mandamento para o povo de Israel quando ele fosse entrar em Israel. Eles já deveriam entrar em Israel destruindo cada ídolo. O primeiro mandamento na entrada da Terra Prometida. Já entre já destruindo os ídolos. E esse mandamento de destruir os ídolos, ele é aplicável a todas as gerações em Israel. Infelizmente, hoje, em prática, não é assim, porque Israel hoje ele não é um país, digamos que religioso, certo? Ele não aplica as leis bíblicas como as suas leis do país, a lei civil, são distintas. Então a gente vê coisas, na verdade, acontecendo que são totalmente contrárias às escrituras, coisas consideradas como abominação, certo? Mas se um dia um líder lá fosse aplicar de fato a lei do Senhor na terra de Israel, ele teria que remover todo objeto de idolatria. Mas eu acredito que isso não acontecerá até que o Senhor Jesus retorne. E ele mesmo fará isso. Ele destruirá todos os ídolos, destruirá tudo que é objeto de culto. É interessante que na terra de Israel, todo rei do povo ele tinha a obrigação de procurar os ídolos e assegurar que a terra estava completamente livre de todos os traços de idolatria. Por quê? O rei anterior ele poderia ter sido idólatra. Nós vimos isso acontecer várias vezes na Bíblia. Vinha um rei idólatra, botava postes ídolos, colocava serins, colocava alguns altares. Aí depois vinha um rei justo e saía destruindo tudo. Enfim, era de fato a obrigação do rei justo fazer isso. Só que outros reis acabavam ouvindo a vontade do povo e, quando ia ver, estava se afundando na idolatria. Estava permitindo a idolatria em Israel. E com isso, eles perdiam a guerra e trazia maldição sobre o povo. Não foi à toa que eles foram exilados. Isso é punição, castigo divino. Meus irmãos, assim como antes da Páscoa procuramos e destruímos o fermento, da mesma forma, o rei do povo ele deveria procurar e livrar Israel de todos os ídolos. Isso porque a Shekinah, a presença divina, repousa em Israel. É como um palácio do rei. Imagina o seguinte: por acaso um servo ele ousaria erguer uma estátua do maior inimigo do rei dentro do palácio? Imagina, se um servo ele vai e faz uma estátua do pior inimigo do rei no palácio. Isso seria algo que o rei iria permitir? Colocar um ídolo em Israel é exatamente a mesma coisa. Não poderia haver crime mais grave. E um dia vai ter um basta. Um dia, toda idolatria cometida receberá a sua punição. Bem, meus irmãos, avançando mais, como eu disse, são vários temas, não teremos como abordar todos, mas veremos alguns detalhes aqui. Bem, Deuteronômio 12, no verso 15, vai falar: entretanto, se desejares, poderás abater animais e comer carne dentro das tuas cidades, segundo a bênção que o Senhor teu Deus te der. Tanto o impuro como o puro poderão comer dela, como se fosse gazela ou cervo. Mas não comerás o sangue, tu o derramarás sobre a terra como água. Bem, como entender esse texto? Ué, comer carne nas tuas cidades, quando quiseres, o puro como o impuro? Como assim? Como se fosse gazela ou cervo? Como assim? Como entender isso? Para entender isso, precisamos voltar um pouquinho e saber como era antes. Então vamos ler Levítico 17, verso 3 ao 5. Todo israelita
que sacrificar boi, cordeiro ou cabra no acampamento ou fora dele, e não o levar à entrada da tenda da revelação, para o oferecer como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será responsabilizado pelo sangue. Derramou sangue, por isso será eliminado do seu povo. Assim será para que os israelitas levem os sacrifícios que oferecerem no campo, isto é, para que os levem ao Senhor, à entrada da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam como ofertas pacíficas ao Senhor. Então, anteriormente, certo? Aqui, conforme vimos em Levítico 17, só era permitido comer a carne desses animais, esses animais que eram oferecidos em sacrifício, apenas oferecendo em sacrifício. Então, o ato de comer esses animais era um ato cerimonial. Com isso, apenas o ofertante estando cerimonialmente puro, ele poderia comer. Consegue compreender? Então, quando alguém quisesse matar um boi, um cordeiro, uma cabra, não poderia simplesmente chegar em casa, matar para comer. O animal precisava ser levado até o tabernáculo, até a tenda do encontro, a tenda da revelação, ser entregue ao sacerdote para ser oferecido em sacrifício. Só após poderia ser comido esse animal. Então vamos voltar agora em Deuteronômio 12, verso 15 e 16, para que possamos entender. Entretanto, se desejares, poderás abater animais e comer carne dentro das tuas cidades. Conseguiu observar? Houve agora uma liberação. A lei agora ficou menos rigorosa, pois eles não estavam mais limitados a comer apenas a carne dos animais oferecidos em sacrifício. Eles agora podiam abater o animal em casa mesmo e depois comer livremente. Consegue entender? Mas é claro que apenas animais puros. Apenas animais puros. Aqui, quando fala sobre o impuro e o puro, não fala sobre o animal, mas sim sobre o ofertante, sobre a pessoa. A pessoa, ela poderia estar cerimonialmente impura, assim como o indivíduo estando puro poderia também comer. Por quê? Não envolve mais sacrifício. Então, tanto o impuro como o puro poderiam comer do animal, ok? Porque não envolve mais o sacrifício. Não precisava mais levar até a tenda da revelação, a tenda do encontro. Por isso que aqui o texto fala, tanto o impuro como o puro poderão comer dela. E quando diz como fosse gazela ou cervo, é porque esses animais não eram oferecidos em sacrifício, ok? Os outros animais que eram oferecidos em sacrifício, como o boi, a cabra, o cordeiro, eles passaram a ser permitidos de se comer a qualquer momento em casa, ainda que não fosse anteriormente oferecido em sacrifício, ok? Então essa foi, digamos assim, uma liberação a mais que foi dada. Isso fica mais claro no verso 20 e 21. Quando o Senhor teu Deus aumentar teu território, como te prometeu, e tu disseres, comerei carne, porque tens desejo de comer carne, poderás comer quanta carne quiseres. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome for longe de ti. Então abaterás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te houver dado, como te ordenei. E poderás comer em tua cidade o quanto quiseres. Então veja, antes havia a limitação. A pessoa não poderia comer quando quisesse, em qualquer lugar, em qualquer território. Não, havia uma limitação.
apenas em um lugar, no lugar onde Deus havia colocado o seu nome, ou seja, no lugar do tabernáculo, onde tivesse o templo. Mas aqui agora, em qualquer lugar, a pessoa desejou comer carne, ela poderia comer carne. Lembrando que aqui se trata de animais puros. E o verso 21 deixa isso claro também. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para nele pôr o seu nome for longe de ti, então abaterás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer em tua cidade o quanto quiseres. Então, vimos aqui essa liberação. A única proibição de comer na própria casa seria em relação ao dízimo, porque o dízimo deveria ser comido diante do Senhor em Jerusalém, ok? Então, veremos isso melhor daqui a pouquinho. Comer o dízimo? Como assim? Comer o dízimo? Daqui a pouquinho iremos ver melhor sobre isso. Bem, sobre a proibição de ingerir sangue, vimos aqui também. Isso aparece várias e várias vezes nas Escrituras. Em Deuteronômio 12, verso 23, nós lemos aqui sobre isso, que não poderia comer o sangue. A primeira vez que essa proibição aparece foi lá em Gênesis 9:4, que Deus fala para Noé: a carne, porém, com a sua vida, com o seu sangue, não comereis. E essa proibição é repetida várias e várias e várias vezes nas Escrituras. No Novo Testamento, lá em Atos 15, 29, vai falar que vocês se abstenham das contaminações dos ídolos, das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Aí, de repente, você pode falar: ah, eu não entendi o significado dessa proibição. Não consegui entender essa proibição. Como assim? E não tem sentido para mim essa proibição. Meus irmãos, é importante, sim, procurar conhecer o porquê dos mandamentos. Mas precisamos lembrar que o significado é apenas um acessório. Isso nunca pode se tornar no motivo principal para obedecer os mandamentos. O que importa e é essencial para todos nós é obedecer a Deus. Ok? Bem, sobre o falso profeta, sobre os incitadores. Em hebraico, falso profeta é Navi Sheker. O falso profeta, vamos lá. Deuteronômio 13, verso 1. Se um profeta ou alguém que adivinha por meio de sonhos aparecer entre vós e vos anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio de que tiver falado vier a acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que nunca conhecestes e vamos cultuá-los, não dareis atenção às palavras desse profeta ou sonhador, pois o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a alma. Segui o Senhor vosso Deus e a ele temei. Guardai seus mandamentos e ouvi a sua voz. A ele cultuareis e vos apegareis. Então, se um profeta ele alega que um ídolo fala com ele, já sabemos que é um falso profeta. Se um profeta ele clama e anuncia que devemos deixar de cumprir um mandamento, esse é um falso profeta. Então, levou o indivíduo para a idolatria ou para a desobediência ao mandamento, não tem como ser um profeta verdadeiro. Tem um texto que é muito profundo, bastante sério. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9 ao 13. Olha só o que está escrito.
Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. Não me referia aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Por que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Olha só como é sério demais esse texto. Isso aqui é muito sério. Nós não temos como parar de conviver com pessoas imorais, avarentas, ladrões, idólatras neste mundo. A não ser que fôssemos sair desse mundo. Mas com as pessoas que se dizem que são nossos irmãos, que estão na nossa igreja, que estão convivendo ao nosso lado, dizendo acreditar em Jesus, tendo comunhão conosco, participando da ceia. Essa pessoa, se for imoral, gananciosa, idólatra, caluniadora, bêbada, estelionatária, esse tipo de pessoa não devemos ter parte. Nem para sentar para uma refeição poderíamos sentar com uma pessoa dessa. Nem sequer sentar para comer. Deveríamos colocar para fora uma pessoa com uma prática dessa. Olha só a seriedade disso. Só que é algo muito sério. Muito sério. Muito sério. Eu vou avançar um pouquinho mais por causa da hora. Teria alguns outros textos. Depois eu recomendo que você leia 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 6. Mas eu vou avançar, vamos para um último tópico do nosso estudo de hoje. Iremos falar sobre o dízimo. Então, vamos avançar aqui. Eu vou colocar aqui um slide para vocês acompanharem. O dízimo na Bíblia. Maaser. Maaser significa a 10ª parte. Vem do hebraico me'eser, que significa literalmente de 10. Então, 1 de 10 seriam os 10%, o dízimo. Ok? Então, vamos avançando. Iremos ver aqui sobre os tipos de dízimo. Lembrando que iremos falar sobre o dízimo na Bíblia. Lemos em Deuteronômio 14, 22, essa semana. Lemos essa semana sobre Deuteronômio 14, 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente, que cada ano se colher do campo. Dízimo do produto da tua semente? Que cada ano se recolher do campo? Interessante, né? Daqui a pouquinho vocês entenderão mais o que é o dízimo na Bíblia. Ok? Então, nós temos tipos de dízimo diferente. Importante que você entenda isso. E o primeiro dízimo, em hebraico Maaser Rishon, é o dízimo para os sacerdotes e levitas. Está em Números, capítulo 18, verso 20, até o verso 32. Está escrito assim no capítulo 18, no verso 20. O Senhor disse a Arão: não terás herança alguma na terra deles, nem porção no seu meio. Eu sou a tua porção
e a tua herança entre os israelitas. Então, aqui lendo o verso 20 e o verso 21 agora. Dei aos filhos de Levi todos os dízimos em Israel, como herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda da revelação. Então, esse é o primeiro dízimo. O dízimo aos sacerdotes e aos levitas. Os levitas também separavam o dízimo dos dízimos, então o que eles recebiam dos dízimos dos israelitas, eles também tiravam a 10ª parte e entregavam aos sacerdotes. Ok? Verso 24. Mas dou por herança aos levitas os dízimos que os israelitas oferecerem ao Senhor, em oferta alçada, pois lhes disse que não teriam herança alguma entre os israelitas. Verso 30 e 31. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles, como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo o lugar, vós e as vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo nosso ministério na tenda da congregação. Então veja, aqui está falando sobre os levitas, certo? Entregar aos levitas, e está mostrando que comereis em todo lugar. Olha só que interessante. O dízimo era comida. Dízimos na Bíblia é relacionado a comida, alimentos, produção agrícola. Sabendo disso, antes de darmos continuidade aqui, é importante relembrar que existe um ciclo da Terra. Um ciclo de 7 anos, que está escrito em Levítico 25, verso 2 ao 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, se existe um ciclo sabático da terra, para entender o dízimo, o maaser, pela Bíblia, nós precisaremos considerar isso. O ciclo sabático da terra. Porque o dízimo é de acordo com o quê? Com a terra, com a agricultura, produtos da terra. Ok? Então, coloquei uma tabelinha na tela. Não vou explicar agora muito bem, mas coloquei de 1 a 7, considerando esse ciclo da Terra de 7 anos. E veja que eu coloquei o número 7 um pouco mais apagadinho, num cinza mais claro, porque esse 7º ano é o ano sabático. Conforme lemos, no ano 7º não era um ano de trabalho, a terra descansava. Na verdade, nesse ano chamado de Shemitah, a terra nem era mais dele, a terra era considerada a terra do Senhor, não havia proprietário. Então, vamos avançando aqui para entender agora sobre o dízimo. E temos o segundo dízimo. Segundo dízimo, Maaser Sheni. O segundo dízimo. Esse dízimo era para a família, em celebração ao Senhor. Para a família, em celebração ao Eterno. Olha só, esse texto está em Deuteronômio 22, verso 26, e é bastante interessante. Olha só. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que se recolher do campo, a cada ano, e comerás diante do Senhor teu Deus os dízimos do seu trigo, do teu vinho novo, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e as tuas ovelhas,
no lugar que ele escolher para lhe fazer habitar seu nome. Assim aprenderás a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Comerás diante do Senhor teu Deus. Veja, aqui não está falando sobre os levitas. Aqui é todo o Israel. Então esse dízimo não era para o levita, mas cada um deveria pegar do dízimo, que era o quê? O produto da sua semente, que fosse recolher no campo a cada ano, e o dízimo do trigo, do vinho novo, do azeite, os primogênitos da vaca, as ovelhas, e levar até o lugar aonde o Senhor escolheu para fazer ali habitar o seu nome. E ali iria fazer o quê? Comer, junto com a família. No verso 24, 25 e 26, está escrito assim: Mas, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, seu lugar que ele escolheu para ali pôr o seu nome, ficar longe da tua casa, de modo que o caminho para lá seja tão longo que não possas levar os dízimos, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Comprarás com este dinheiro tudo o que desejares: bois, ovelhas, vinho, bebida forte e tudo o mais que a tua alma pedir. Comerás ali, diante do Senhor teu Deus, e te alegrarás, tu e a tua família. Então veja, esse segundo dízimo era o dízimo que todo ofertante iria com a sua família em Jerusalém, levando o dízimo para comerem juntos na presença do Senhor. Alguns vão falar: o dízimo antigamente era alimento, porque antigamente não existia dinheiro. Esse verso 25 e 26 é uma prova de que isso não é verdade. Existia dinheiro sim, inclusive o dízimo não poderia ser dinheiro. Só para que você entenda, vou fazer aqui um exemplo. Digamos que estamos vivendo lá nos dias, um exemplo do rei Davi. Lá nos dias do rei Davi, ok? Aí veja, Jerusalém, lá em Israel, ok? O rei Davi lá reinando em Jerusalém. Digamos que você estava aqui no Brasil. Obviamente que ainda, talvez não era habitada na época. Há algumas teorias, mas vamos lá. Digamos que você estava aqui no Brasil. Você queria levar o seu dízimo. Você poderia entregar o seu dízimo a alguém aqui no Brasil? Esse dízimo? Não. Você poderia comer com a sua família na sua casa esse segundo dízimo? Não. Era um dízimo obrigatório para se comer na terra de Israel. Você poderia pegar o dinheiro, vender tudo do dízimo, pegar o dinheiro e entregar o dinheiro lá? Não. O que deveria ser feito? Digamos que você tinha toneladas de alimento, azeite, um monte de trigo, você tinha 100 vacas para dar de dízimo, e aí você queria levar isso para Israel. Como é que você faz para levar isso tudo? Uma viagem difícil. O que você poderia fazer? Vender tudo. Vende tudo, converteu em dinheiro, tá ali com uma sacolinha de dinheiro, aí fica mais fácil viajar com a família, né? Entra no barco, tá só com uma sacolinha, não precisa botar um monte de vaca dentro do barco, certo? Chegou em Jerusalém, o que seria feito? Poderia comprar com esse dinheiro tudo o que desejar. Não precisava ser a mesma coisa que estava lá no Brasil, não, mas tudo o que desejar. Eu quero 10 bois, eu quero 10 ovelhas, quero vinho, eu quero 10 cabras, e escolhendo. Mas teria que ser toda a quantia em dinheiro e comprar tudo o que desejasse para se alegrar com o Senhor junto com a sua família.
Então, meus irmãos, esse é o segundo dízimo, o dízimo para a família em celebração ao Senhor. Então, esse é o segundo dízimo. Veja que eu coloquei alguns espaços em branco. Daqui a pouquinho vocês entenderão melhor sobre o outro tipo de dízimo, que é o último. É o dízimo do necessitado. O dízimo para os pobres. Maaser Ani. E poderia ser compartilhado com os levitas, os órfãos e os estrangeiros também. Os levitas jamais poderiam ser esquecidos, porque eles não tinham terras. Então, eles dependiam do dízimo. Então, o dízimo foi dado para os levitas. Então, ainda que você fosse dar esse outro dízimo aqui, você deveria ver se tinha algum levita necessitando. E contribuir com ele, chamar ele, venha comer comigo. Veja, em Deuteronômio 14, verso 27, está escrito assim: Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então você viu aqui o terceiro tipo de dízimo, para os necessitados. E aqui a tabelinha foi formada. Agora vai ficar um pouco mais fácil de entender. Veja, no primeiro ano desse ciclo de 7 anos, dava-se o primeiro dízimo, que era dos sacerdotes e dos levitas, e o segundo dízimo, que era para comer com a família em Jerusalém, em celebração ao Eterno. No segundo ano, dava-se novamente o primeiro dízimo e o segundo dízimo. No terceiro ano, não se dava mais o segundo dízimo. Dava o primeiro dízimo e dava o dízimo ao necessitado, para os pobres. No quarto ano, se dava o primeiro dízimo e o segundo dízimo. No quinto ano, dava-se também o primeiro dízimo e o segundo dízimo. No sexto ano, não se dava novamente o Maaser Sheni, o segundo dízimo, mas dava o Maaser Ani, o dízimo para o necessitado. As pessoas necessitadas, elas iam até o campo para reivindicar essa parte, ok? Conforme lemos, no intervalo de 3 anos, tinha esse dízimo para o necessitado. Então, no terceiro e sexto ano desse ciclo de 7 anos, tinha esse dízimo para o necessitado. Mas veja que não significa que eles tinham que lembrar do necessitado a cada 3 anos. Não. Isso era uma coisa constante. Porém, retirar uma porção, retirar o dízimo para dar o valor do dízimo totalmente, era especificamente nesses momentos. Mas eles deveriam lembrar daqueles necessitados a todo instante, a todo ano, ok? Entenda. Daqui a pouquinho veremos um pouco melhor sobre isso. Em hebraico, tzedaká, que seria você fazer justiça, uma espécie, né, de caridade. Isso deveria ser a todo tempo e a todos os necessitados. Assim como, por exemplo, no segundo ano, nós vemos segundo ano, primeiro dízimo e segundo dízimo. Então, se aparecer um órfão pedindo, você não pode dar? Não, não posso dar só ano que vem, volte aqui. Não, claro que não. Poderia sim, ok? Então veja que aqui está se referindo ao dízimo, mas nada impediria que a pessoa viesse a ajudar com algum alimento. Lembrando que o dízimo era alimento. Estamos falando do dízimo na Bíblia, ok? Então, vimos que no sexto ano tinha o dízimo, o primeiro, e o dízimo para o necessitado. No sétimo ano era o descanso da terra.
era o Shabat da terra. Não se dava o dízimo. Por quê? Porque a terra descansava. A produção ela vinha em dobro no ano anterior. Ok? Agora veja. Então, no sétimo ano, falando aqui sobre o sétimo ano agora, era um ano de descanso da terra, o Shabat da terra, e não se dava o dízimo no sétimo ano. Até porque a porção do sétimo ano vinha no ano anterior, no sexto, ok? Agora veja, quanto aos dízimos, veja alguns pontos interessantes. Os dízimos eram entregues por agricultores, obviamente, porque a 10ª parte era da produção agrícola, certo? E vimos que os dízimos foram dados aos levitas, certo? Pelo fato de que esses não haviam recebido terras como herança, e o Senhor disse a eles: Eu sou a tua porção e tua herança, certo? E o dízimo deveria ser entregue no lugar onde o Senhor escolheu para habitar o seu nome, ou seja, em Jerusalém. Inicialmente no tabernáculo e posteriormente no templo. Como hoje não há o serviço levítico, não há templo, então o maaser, o dízimo da Bíblia, ele não tem como ser aplicado. Lembrando que estamos falando sobre o dízimo bíblico, ok? Agora veja, de repente você está perguntando isso agora. Uma igreja, ela pode cobrar dízimo dos seus membros? Pode sim, claro que pode. Mas esse dízimo cobrado não seria o dízimo da Bíblia, mas sim uma contribuição fixada que é considerada uma taxa congregacional para assim arcar com as despesas da igreja. O dízimo da Bíblia, como vocês viram, não tem como ser dado hoje. Não há templo, não há levitas em serviço, ok? Vimos sobre ter que levar em Jerusalém, então não tem como entregar aqui no Brasil também. Então a gente tem todas essas questões. Mas, levando em consideração que o próprio Deus estipulou esse percentual para que fosse levada a 10ª parte da produção agrícola, então é sim um percentual justo de ser aplicado hoje, né, como uma taxa congregacional. Então veja bem, outra coisa interessante. O dízimo ele só era dado por quem trabalhava com a agricultura, com animais. Então, veja, depende da profissão. Depende da profissão. Se você é advogado, como é que daria o dízimo se ele era um dízimo da terra? Lembrando, agora estamos falando sobre o dízimo bíblico, ok? O dízimo bíblico não teria como dar. Quem é advogado, quem é professor, quem é médico, não, só quem trabalha com a terra. E mesmo hoje, quem trabalha com a terra não tem como dar, pelas questões já mencionadas. Hoje não há levita em serviço, não há templo, ok? Veja que eu não estou falando aqui contra uma igreja cobrar dízimos. Eu acho isso correto. E é uma taxa justa. Só que o dízimo da igreja não é uma lei bíblica, e sim uma taxa congregacional. E se uma pessoa faz parte da igreja, ela deve sim contribuir em obediência às normas da congregação. Se ela faz parte, então é justo que ela contribua para que assim pague as despesas, se tenha melhorias de infraestrutura, conforto, ar-condicionado, que se faça projetos beneficentes,
Então, se uma igreja certamente recebe um volume de contribuição maior, ela consegue fazer mais coisas. Ela consegue, além de arcar com as suas despesas, ajudar outros. Agora, quando ela recebe um nível de contribuição menor, ela vai pagar as despesas com maior dificuldade. De repente, não vai sobrar para fazer, né, uma ajuda. E aí depende que os seus membros se juntem para ajudar um ao outro. Então, outro ponto também. Isso é uma coisa que eu já ouvi dizer que existe por aí. Uma igreja pode cobrar o dízimo de 20%, 30%, 40%, 50%? Bem, não seria mais dízimo, porque, como vimos, a palavra dízimo é a 10ª parte, 10%. Mas a igreja pode sim cobrar uma porcentagem maior. Pode. Lembrando que isso não tem nada a ver com a Bíblia. É uma taxa congregacional. Se uma pessoa faz parte dessa tal igreja, é justo que ela contribua. Agora, se ela achar, poxa, mas 20%, 30%, 40%, 50%, isso é muita coisa. Se ela aceitou fazer parte de uma igreja que cobra esse valor, ela tem que obedecer. Ou ela conversa com o pastor e chega no acordo. Olha, pastor, realmente para mim não dá não. Porque se ela estar ali e decidir não dar, ela vai estar em rebeldia contra a decisão da congregação. Então, é importante estar alinhado com a liderança. Ou, se não chegar nesse alinhamento, ela procure um lugar que se cobre os 10%. Veja que eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de recomendação que alguém pague mais do que 10% e nem que uma igreja venha cobrar mais de 10%, ok? Penso eu que 10% é um percentual justo. No Novo Testamento, nós temos textos sobre contribuições voluntárias. Veja que essas contribuições não têm nada a ver com essa taxa congregacional de hoje, ok? Que as igrejas hoje pedem chamando de dízimo. Não tem nada a ver. Mas essas ofertas no Novo Testamento, que os apóstolos, né, pediam, que nem especificavam quantias, era o quê? Era uma oferta comum. É como essa oferta de hoje, onde o valor não é especificado. Naquele tempo se tinha muitas ofertas voluntárias, né, conforme o coração da pessoa realmente era tocado. Mas você não vai ver em momento nenhum da história os apóstolos pedindo o dízimo. Porque isso seria um absurdo. Por que seria um absurdo? Seria doideira. Por que doideira? Lembrando que naquela época tinha o templo. Se um apóstolo ele pede o dízimo para ele estaria indo contra o próprio Deus. Porque deveria ser levado ao templo para o levita. Era o que especificava o mandamento. Então, esse é o motivo dos apóstolos não pedirem dízimo. Hoje eu vejo muita gente falar: o dízimo não precisa dar hoje na igreja porque os apóstolos não pediram. Os apóstolos não podiam pedir dízimo, porque já existia já o dízimo, certo? E o dízimo pela Bíblia deveria ser levado no templo. Obviamente, todo israelita, todo judeu naquele tempo, ele dava sim o dízimo. Eles davam, certamente, isso era uma coisa óbvia. Não precisava escrever porque era uma questão óbvia. Agora, por outro lado, os apóstolos dependiam de contribuições para as viagens, sustento, ajudar os necessitados. E muitas pessoas começaram a se chegar à comunidade e deixavam tudo de lado. As pessoas largavam tudo. Olha, vou seguir vocês. Só que é o seguinte: tudo que era solicitado deveria ser dado. Nós temos até um episódio na Bíblia que é bastante... causa até bastante impacto, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui, compartilhando aqui na tela. Está escrito em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Está escrito assim: mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira,
sua mulher, vendeu uma propriedade, ficou com uma parte do valor e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejastes isso no seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu, expirou, e sobreveio grande temor a todos que souberam. E depois aconteceu também, de Safira, ela também aparecer e também caiu. Bem, é importante saber o seguinte. Aqui, nesse episódio, não é o dízimo. Mas nesse tempo aqui, as pessoas viviam em comunidade, ajudavam um ao outro, os apóstolos pediam que fossem vendidas as propriedades e deixavam que a comunidade administrasse as finanças. Todo o sustento, alimentação, tudo era administrado pela comunidade. Então ele pedia, venda a sua casa e traga a quantia. E aquela quantia ali eles iam administrando, com a comunidade. Não era enriquecimento dos apóstolos, não, porque era tudo compartilhado. Não era para ele comprar uma mansão com a venda das propriedades, não. Mas era para sustento, para as viagens, para ser compartilhado com toda a congregação. Em Atos 2, verso 45, isso vai deixar isso até mais claro. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Em Atos 4, 35 e 36 também deixa isso claro. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então você vê que realmente tinha todo esse cuidado. Não existia nenhuma necessidade entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, as pessoas vendiam a propriedade e davam o valor total aos apóstolos para eles administrarem e entregar a cada um conforme a necessidade. Já Ananias e Safira, eles se sujeitaram à comunidade, eles aceitaram fazer parte, pediram para que fosse vendido, no caso, os apóstolos pediram para que fosse vendido a propriedade, eles aceitaram, mas na hora de repassar o valor, eles não passaram o valor todo. Olha, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar, mas digamos que você está numa igreja que pede bens, casa, carro. Se a igreja pede, você deve obedecer. Eu não estou dizendo que eu concordo com esse tipo de pedido hoje. Nos tempos bíblicos, eles viviam em comunidade, todos tinham o mesmo direito, comiam, bebiam a mesma coisa, viviam juntos da mesma forma. Tudo era organizado, tudo era bem dividido, cada um tinha os seus direitos, seus deveres, repartiam com os necessitados. Mas hoje sabemos que não funciona assim. Hoje é outra realidade. Nada contra, obviamente, de um pastor ter luxo, ter carro de luxo, mansões. Há muitos pastores hoje que trabalham e se esforçam muito para obter a sua própria renda. Então, nada contra. Agora, eu já vi igrejas pegando chaves de carros, casas, e não para ser compartilhado com todos, como nos dias bíblicos, mas isso para aumentar o patrimônio do pastor. Isso é um absurdo? Mas quem está lá como membro, sabe que ela é assim. Então, se está lá, é por decisão própria, ok?
Bem, avançando aqui para mais um último ponto aqui, Shemitat Kesafim, o cancelamento de dívidas. Nós vimos que a cada 7 anos, no 7º ano, tinha um ano de descanso da terra. O solo repousava. Em Deuteronômio, capítulo 15, no verso 1 e 2, está escrito assim: No fim de cada 7 anos, praticarás o perdão das dívidas. Procederás deste modo: todo credor perdoará o que tiver emprestado ao próximo. Nada exigirá do teu próximo ou do seu irmão, pois é proclamado o perdão do Senhor. Essa passagem significa que é proibido cobrar dívidas particulares durante um ano sabático. Então, se alguém do povo emprestou dinheiro a outro israelita, ele não poderia mais pedir que lhe se devolva o empréstimo, porque isso poderia ser exigido apenas antes de chegar o dia da virada do ano. Então, o ano novo bíblico, chamado de Rosh Hashanah, geralmente cai em setembro. Então, quando chegasse o 7º ano, se o empréstimo ele não fosse quitado, o pagamento não poderia ser exigido. Havia o perdão da dívida. Então, ninguém poderia cobrar uma dívida. E é interessante que, se o devedor, ele por espontaneidade, ele quisesse devolver o valor, ele não poderia devolver como pagamento da dívida, mas ele deveria oferecer como um presente. Olha, toma aqui um presente. E essa conduta seria uma conduta correta, ok? Não como pagamento de dívida, porque não existia mais a dívida, mas como um presente. Isso porque ele considerou ser justo. Essas leis agrícolas da Shemitah aplicavam-se, apenas à terra de Israel. Então, hoje, se você é agricultor, está assistindo esse estudo, estar aqui no Brasil, não é uma lei aplicável aqui no Brasil, apenas a terra de Israel. Em Deuteronômio 15, verso 9, cuidado que não tenhas pensamento mau no coração, e venhas a dizer: está se aproximando o 7º ano, o ano do perdão, que o teu olhar não seja maligno para com teu irmão pobre, fazendo que não lhe deis nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja pecado em ti. Veja, nós precisamos ter um olhar de compaixão aos necessitados. Devemos retirar de nós os impulsos egoístas. A primeira palavra aqui desse verso em hebraico é hishamer. E esse verbo é imperativo, é um alerta. Precisamos ter cuidado com a forma que pensamos. Os nossos pensamentos afetam os nossos corações. E os nossos corações afetam as nossas escolhas, as nossas ações. Em relação aos mais necessitados, nós precisamos ter bastante cuidado. Não podemos ter um coração duro, um coração difícil, que tem dificuldade de entender a necessidade do outro, de sentir a dor do outro. O Senhor quer que estejamos dispostos a ajudar os outros que realmente precisam. E a Bíblia vai falar sobre você dar livremente, não considerando uma obrigação, mas o nosso coração não pode hesitar quando ajudamos um irmão necessitado. Conforme dito anteriormente, em hebraico, tem aquela palavrinha chamada tzedakah, e ela é muito importante. Todos nós devemos fazer essa justiça social. Tzedakah muitas vezes é traduzido como caridade, mas é literalmente justiça. Gostaria de ler aqui Mateus 6, verso 4, tem muito. Jesus fala sobre essa justiça. Cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de ser visto por eles. Do contrário,
não tereis recompensa do vosso Pai, que está no céu. Assim, quando deres esmola, né, esmola aqui, essa aqui não é uma tradução das melhores, mas esmola aqui seria justamente essa tzedakah, essa justiça social. Não façais tocar a trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, quando fizeres tzedakah, quando fizeres essa justiça social, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai, que vê o que é secreto, te recompensará. Então veja, quando nós ajudamos, não precisamos tocar uma trombeta e falar, eu ajudei fulano. Não. Se você fizer isso, você já está obtendo louvor dos homens. Quando você ajuda em segredo, isso é o maior nível de tzedakah, é o maior nível de justiça. É quando você está com o seu coração não querendo se exibir, mas de fato aberto para ajudar aquela pessoa, e isso você vai obter recompensa apenas de um, daquele que está lá em cima, nosso Pai que está nos céus. Ele vai reconhecer e vai te recompensar, porque ele em secreto ele vê. Bem, em Provérbios 19, verso 17, está escrito assim: quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o seu benefício. Olha só, meus irmãos, você é abençoado por dar aos necessitados. Além disso, vamos ver aqui que há bênçãos quando fazemos isso. Olha só, há bênçãos quando você ajuda ao necessitado. É abençoado. Não pense que você vai ficar com menos dinheiro, perder patrimônio. Não. Você será abençoado por isso. Quando fazemos isso por um necessitado, estamos fazendo ao Senhor. Jesus ele diz algo muito interessante a respeito disso. Está em Mateus 25, a partir do verso 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitaste, estava na prisão e fostes visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizestes. Olha só, meus irmãos. E o texto depois continua: e aos que estiverem na esquerda, eles seriam amaldiçoados, seriam levados ao fogo eterno. E isso porque Jesus fala que estava com fome e não deram de comer, estava com sede e não deram de beber. Ele estava estrangeiro e não acolheram, estava nu e não o vestiram, estava doente e na prisão e não foram visitá-lo. E aí Jesus conclui dizendo: verdadeiramente eu lhes digo, o quanto vocês não fizeram a um desses pequeninos, a mim também não o fizestes. Então, meus irmãos, precisamos ter compaixão. Precisamos ter compaixão. Exercer a justiça. Fazer tzedakah, estender a mão àquele que precisa. Em Provérbios, tem um texto bastante interessante, Provérbios 28, 27. É interessante, né? Quando nós ajudamos o necessitado, nós fazemos isso para o Senhor. Então, quando você veste a um necessitado, você está vestindo Jesus. Olha só que forte. Quando você alimenta
alguém que não tem o que comer, você alimenta Jesus. Isso devemos levar em consideração. E quando nós deixamos de fazer, não estamos fazendo para Jesus. Estamos deixando Jesus nu. Estamos deixando Jesus com fome, com sede. Olha só a seriedade disso. Então vamos encerrar já. Em Provérbios 28, 27 está escrito: quem dá ao pobre não terá falta, mas quem fecha os olhos para isso terá muitas maldições. Veja, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Ele quer que a nossa escolha seja a bênção, seja a vida. Ele quer o nosso bem. E quando fazemos o bem para o próximo, isso nos traz bênçãos também. Mas quando nós não somos bênção para o próximo, quando não ajudamos ao próximo, quando fechamos os olhos para eles, isso traz maldições. Meus irmãos, que venhamos a refletir nessa palavra estudada hoje, que não venhamos a fechar as nossas mentes, os nossos pensamentos não venham a ter pensamentos maus, porque isso impacta o coração e o coração as nossas ações. Quando alguém vier necessitando, que tenhamos um coração bondoso, estender a mão e ajudar. É claro que cada um ajuda conforme se pode ajudar. Eu não recomendo aqui que ninguém tire do que não tem para ajudar, porque você de repente vai ter em falta para a sua família, mas é lógico que muitas das vezes você tem aquilo sobrando, você pode ajudar, então ajude. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.